Durante os últimos 10 anos de sua vida, esse cara vem acompanhando um mangá que ninguém mais via ou falava sobre. Uma obra com mais de 3.000 capítulos e que justo hoje iria acabar com o lançamento do último episódio. Ele estava muito ansioso para finalmente terminar essa saga, e quando clicou para finalmente terminar de ver o último capítulo, se deparou apenas com a frase: existem 3 maneiras de sobreviver em um mundo apocalíptico. Atualmente eu esqueci quaisquer que sejam, mas se você está vendo isso, significa que vai sobreviver. Atenciosamente, TLS 123. Logo o protagonista recebe a notificação de que aquele era o último capítulo, e fica scrollando sem parar buscando por uma continuação, se perguntando se era só isso mesmo. Logo em seguida, podemos ver que seu nome é Dokja. Ele tem 28 anos e se formou em uma faculdade de interior, trabalha em um emprego mediano e seu hobby é ler mangá no caminho de volta para casa. Enquanto estava focado tentando encontrar o final do seu mangá, ele é interrompido por uma voz feminina dizendo que ele ia entrar dentro da tela se continuasse assim. Era uma colega de trabalho do setor de recursos humanos. Seu nome era Yu-san, e após sentar ao seu lado a gente consegue perceber, que ela é cheirosinha. O prota pergunta se ela sempre pega o metrô e ela responde que na verdade ela sempre vai de bicicleta, mas acabaram roubando. E após um tempo de silêncio ela começa a soltar algumas frases em espanhol. Puede prestar-me dinheiro? Deixando o prota confuso, ela explica que está tentando aprender a falar espanhol, e que essa frase significa pode me emprestar dinheiro? E de repente ela resolve dar uma espiada na tela do celular do prota e percebe que ele estava lendo mangá. Ela diz que também adora ler mangá, começa a citar várias obras que todo mundo conhecia e pergunta qual era o autor favorito dele. Meio sem graça, ele tenta se esquivar, dizendo que provavelmente ela não conheceria esse autor, e pensa que se ele dissesse que vê aquela obra nada famosa, talvez ela fosse achar ele meio esquisito. Provavelmente pelo fato de que ele tá lendo essa obra nos últimos 10 anos, E por causa dessa conversa que ele teve, o prota começa a viajar, pensando que ele tá sentindo um enorme vazio, porque essa obra terminou hoje. Uma obra que ele vem acompanhando desde quando ele estava sofrendo bullying na escola, desde quando ele estava reprovando na faculdade, desde quando ele estava no exército sofrendo e até os dias atuais, Que no começo da obra ela teve 1.200 views no primeiro episódio e foi decaindo até só restar o bendito do prota acompanhando os episódios que iam sendo lançados. Ou seja, o autor estava escrevendo apenas para que o prota lesse. E como forma de gratidão, ele deixava um comentário com palavras do fundo do seu coração agradecendo ao autor. E aqui podemos ver, que ele era a única view de todos os episódios e também o único comentário. Ele tentou hypar a obra postando em vários blogs tentando recomendar para que os outros vissem, mas acabou sofrendo hate e acabou desistindo. De repente, esses pensamentos são interrompidos pela Yu-san. O prota tinha até esquecido que eles estavam conversando e tenta mudar de assunto, falando que já faz um ano que eles entraram juntos na empresa e que o contrato de ambos já estava terminando. Mas então ele lembra que na verdade ela foi promovida e diferente dele ela não vai ser demitida. E também lembra, que ele acabou não dando os parabéns para ela, deixando o clima meio sem graça. Mas aí ela fala que tá tudo bem e que vai ter outra avaliação de performance e que por causa disso, ele talvez não fosse demitido. Ela sugere mostrar para ele o aplicativo que ela estava estudando outras línguas, e ele responde de uma forma bem seca de que nada ia mudar se ela mostrasse esse aplicativo para ele. Afinal de contas, ele só queria ter uma vida de leitor mesmo. Ela diz que até que ele fala umas coisas bem interessantes, concorda com ele e diz que ela também quer ter uma vida de Yun-san. Deixa ele meio confuso e ele acha até que bom, porque afinal de contas o clima ficou menos pesado. E de repente o celular do prota vibra com uma notificação de uma mensagem. O remetente é TLS123 e a mensagem dizia muito obrigado. Sem acreditar, o prota pergunta se poderia ser o autor da obra. E é respondido dizendo que graças a ele pôde terminar essa obra e até mesmo ganhou uma competição. O prota pergunta que competição seria essa, e é respondido dizendo que ele não reconheceria, já que é uma competição desconhecida. E informa também que a obra está programada para ser monetizada assim que for upado o último episódio. E fala também que ele tem um presente especial para entregar por e-mail. O Doc já pergunta que presente seria esse, e é respondido apenas com a frase: graças a você essa história pôde tomar forma e ser trazida para o mundo real. O prota começa a duvidar e achar que está sendo escamado, mas se o presente fosse dinheiro ele iria adorar. E de repente ele recebe um e-mail do autor dizendo que a monetização começaria hoje às 7 horas da noite e que esse e-mail seria uma grande ajuda para ele, desejando até mesmo boa sorte. O prota percebe que faltam 5 para 7 e que ele tem 5 minutos sobrando. E quando ele vai pesquisar pela obra de novo, ele percebe que
que ela não existe mais, e chega até mesmo a pensar que talvez fosse por causa da monetização informada anteriormente, quando de repente o metrô freia bruscamente e um estrondo ensurdecedor pode ser ouvido. Ele percebe que o estrondo aconteceu na virada do relógio para 7 horas e duvida que tenha algo a ver com a monetização da obra. E de repente uma voz robótica surge dizendo: "O serviço gratuito do sistema planetário 8612 terminou. O cenário principal começa agora. O protagonista começa a ter um déjà vu." Tudo o que estava acontecendo fazia ele lembrar do começo da novel. E foi quando uma pequena criatura branca com um chifre surgiu que ele pôde ter certeza. Aquela criatura era um diabrete. Com um par de pequenos chifres envolto em uma porção de fena, a estranha e peluda criatura estava flutuando no ar. Era grotesca demais para ser uma fada, nefasta demais para ser chamada de anjo, e muito inofensiva para ser chamada de diabo. Ao ver a criatura, ele teve certeza das palavras que o autor disse a ele. O diabrete tenta se comunicar dizendo palavras incompreensíveis para todos. Sem entender o que ele dizia, ninguém conseguiu acreditar no que estavam vendo. Alguns estavam filmando e outros achando que era algum tipo de realidade aumentada ou tecnologia nunca antes vista. O Doc já pensa que talvez ele deva ser a única pessoa naquele vagão que esteja reconhecendo a situação. Aquela criatura foi responsável por diversas atrocidades ao longo dos milhares de episódios que ele havia lido. A Yun-san diz que ele pode estar falando espanhol e sugere tentar se comunicar com ele. O Doc, já indignado, pergunta se ela vai pedir dinheiro para a criatura. "Pode prestar-me dinheiro?" E de repente a criatura consegue se comunicar dizendo: "Consegue me ouvir?" Reclamando que a atualização da linguagem coreana não havia sido atualizada. E de repente acaba sendo interrompida por um homem que acha que aquilo era algum tipo de pegadinha ou gravação de filme. Ele reclama que está atrasado para uma audição, que não pode ficar parada ali por muito tempo. A criatura chega a tirar sarro dele dizendo que aquele não era o momento para estar em uma audição. E que, de acordo com a pesquisa que havia recebido, a maioria das pessoas concordariam com o serviço pago começando agora às 7 horas da noite. E foi então que todas as pessoas em volta começaram a reclamar do fato do metrô estar parado. O protagonista, reconhecendo toda a situação, pede para Yun-san não se mexer ou se envolver com essa situação. E de repente a criatura fica com uma cara sinistra e começa a gargalhar. Ela chama o homem que estava reclamando de idiota barulhento e diz: "Eu mandei ficar quietos." De repente a cabeça de todas as pessoas que estavam reclamando começaram a explodir. A criatura diz que não era cena de filme ou sonho, nem novel ou até mesmo realidade que eles já conhecem. E que desde sempre eles têm vivido como queriam, nunca se preocupando com nada, fazendo tudo o que havia de bom e sem nunca temer o amanhã nem se preocuparem com nada. Vocês estavam vivendo em um mundo maravilhoso, mas esses tempos chegaram ao fim. Nada era de graça para sempre. Todo mundo estava em choque com aquilo e da multidão surge um homem. Ele diz: "É dinheiro que você quer?" Ele era o diretor financeiro da empresa que o Prota trabalhava. O homem diz que iria dar quanto dinheiro a criatura quisesse, já mostrando o cartão e oferecendo 1 ou 2 milhões. A criatura pergunta se ele ia dar dinheiro a ela, e ele confirma dizendo que daria o quanto ela quisesse se os deixasse ir embora. A criatura diz que o dinheiro é ótimo, fibra de planta que é valiosa para os humanos, e de repente ela estala os dedos fazendo as notas queimarem da mão do homem, e diz que, em outras palavras, ele só era valioso para os humanos. Ela diz que aquilo não valia nada na dimensão superior, e se ele tentasse algo assim de novo, ela iria mandar ele de F. O diabrete então avisa a todos que os débitos deles só estavam aumentando com essa perda de tempo que tiveram, e que ao invés de explicar, seria mais fácil fazer eles ganharem dinheiro. De repente, os chifres dela crescem e ela voa por cima de todos. A voz robótica novamente surge dizendo: "Canal BI 7623 foi aberto." De repente, o sistema aparece para todas as pessoas. Na tela do sistema, podemos ver que o cenário principal tinha chegado. Cenário principal 1. Prova de valor. Abata um ser vivo ou mais, uma quest do tipo principal, a dificuldade era F, o tempo limite era de 30 minutos e a recompensa seria 300 moedas. E se falhassem, a consequência era ir de F. O diabrete desejou boa sorte a todos, e com uma cara sinistra ele pede para que eles tornem tudo mais interessante e de repente some. A Yun-san estava em choque, tentando ligar para a polícia e dizendo que ninguém estava atendendo. O Doc já tenta acalmar ela, perguntando se ela já tinha jogado algum survival antes na vida, que foi desenvolvido pela empresa em que eles trabalhavam. No caso, o survival é um jogo de sobrevivência, né? Então ele explica pra ela que ela tá tipo num jogo de sobrevivência agora. Eu achei meio nada a ver, né? Tipo, pô, vai acalmar a mina e fala isso, Dog. Mas se bem que também eu não saberia o que falar, né? Se fosse eu no lugar dele. O Doc já fala que se eles quiserem sobreviver, eles devem seguir as regras do jogo. Ela pergunta quais regras são essas e ele responde que eles vão ver daqui a pouco.
Doc já começa a olhar ao redor, vendo todas as pessoas assustadas, querendo quebrar a porta do vagão para fugir, pensando que eles não têm escolha a não ser aceitar que a nova se tornou realidade. E de repente alguém grita, pedindo para todo mundo se acalmar e prestar atenção. Ele se apresenta como o primeiro tenente ativo do exército, Lee Hyun-sung. Ele diz que recebeu uma mensagem do batalhão dizendo que havia surgido uma emergência nacional de grau 1 e todas as unidades deveriam comparecer ao batalhão. O Doc, já olhando tudo aquilo, não se surpreendia com a informação de ser uma emergência nacional, mas sim pelo fato daquele cara ser um personagem da novel que ele estava lendo. Lee Hyun-sung, o mestre da espada de aço, um personagem que aparece muito em Maneiras de Sobreviver. Ele pensa que até um personagem da obra havia surgido, e até a forma de falar é igual à novel. Ele estranha o fato desse personagem aparecer agora, afinal ele só aparecia depois de alguns episódios, e de repente alguém grita dizendo que o primeiro-ministro estava fazendo um anúncio sobre a emergência, e nas imagens o ministro tenta explicar a situação e geral acha estranho, já que deveria ser o presidente fazendo esse anúncio. Um cara diz que leu nos comentários que o presidente já tinha ido de F, o que deixou geral em choque sem acreditar. O Doc já sabia que isso era verdade, e de repente o tal ministro vai de F durante a live. E é então que a cena da live muda para um diabrete, dizendo que aquilo não era brincadeira, e que já que ninguém estava botando fé, ele iria aumentar a dificuldade, reduzindo o tempo restante da quest de 25 minutos para 10 minutos. E diz que se ninguém completasse a quest, iriam de F, obviamente, né? Todo mundo entra em choque e começa a perguntar o que iriam fazer. O Lee Hyun-sung pede pra geral se acalmar. E o Doc já tá pensando que, se esse cara apareceu agora, já era pra ter aparecido o protagonista da obra desde o começo, e se pergunta onde é que tá esse cara. E de repente algumas pessoas começam a gritar, dizendo que no vagão ao lado as pessoas já estavam todas se mandando de F. E aí todo mundo entra em pânico e pedem pra que tranquem a porta. E bem na hora que um cara ia encostar na porta pra trancá-la, ele tomou um choque e percebemos que ela está sendo protegida por uma barreira invisível. E junto a ela uma voz robótica surge, dizendo que não era possível atravessar as portas ou janelas até que o cenário principal seja cumprido. E naquela mesma live no celular de alguém que estava mostrando o ministro, mas que agora é o Diabrete começa a mostrar o que aconteceria se eles não completassem a missão do sistema. Nas cenas da live mostra uma escola, onde muitas pessoas foram de F por não ter completado, mostrando também que apenas uma das garotas sobreviveu, após ter completado na força do ódio. E todo mundo no vagão ficou sem acreditar no que estavam vendo. Nosso prota, ainda pensando em por que fulana não havia aparecido ainda, pega o celular e tenta ler a novel novamente. Recebe a notificação de que ela não existe mais, mas aí que ele percebe, o autor tinha enviado uma cópia para ele naquele mesmo e-mail. O prota questiona se isso não poderia ser ilegal, só que na real tava tudo bem porque foi o próprio autor que mandou para ele. Aí ele lembra que na obra todos os sobreviventes recebiam características únicas e habilidades únicas. Ele abre o sistema e tenta ver quais são suas habilidades, mas o sistema informa que não é possível ativar o menu de características, impedindo ele de verificar tudo isso. Ele tenta ler a cópia que o autor o enviou e de repente a habilidade dele é ativada, uma habilidade chamada velocidade de leitura acelerada devido à característica que ele possuía. Os olhos dele estavam brilhando e de repente milhares de palavras passam diante dos olhos dele. Ele sente uma leve dor de cabeça e percebe que acabou de ler todo o começo da história em menos de 1 minuto, e graças a isso ele descobriu que o começo da história se passava no vagão 3707 e que no momento ele estava no vagão 3807, e por isso ele teve a sensação dos acontecimentos estarem diferentes da novel, ou seja, o protagonista da história estava no vagão ao lado, justamente aquele vagão que as pessoas estavam se mandando de F. Então ele lembra de um parágrafo que dizia: ele olhou para o caso acontecendo no vagão 3807. Pela janela embaçada. Era tarde demais para eles. Não havia salvação, porque os únicos sobreviventes daquele vagão eram 2 pessoas. E ele sabia quem seriam essas 2 pessoas. Seriam o Lee Hyun-sung e o Ki-nan, que no caso seria esse próximo cara na cena seguinte, que estava tentando mandar uma senhora de F para poder passar do cenário 1. Foi quando então o diretor chegou e tentou impedir-o de fazer isso. E o Ki-nan disse para ele que se ele não fizesse isso, ele também iria de F. Ele comenta sobre tudo que haviam visto antes nas lives anteriores. As pessoas estavam todas se mandando de F e eles já haviam visto o que aconteceria se não cumprissem, dizendo que o exército não iria salvar eles. Então eles precisavam fazer alguma coisa para poder sobreviver. O Doc, já olhando tudo isso, pensa que esse cara está se adaptando rápido demais às mudanças. E na cena seguinte a gente consegue ver aqui que todo mundo estava bicudando aquela senhora. E o Prota, observando de longe, pensa que realmente ele era um leitor. Ele estava ali só observando tudo isso acontecer sem fazer nada. Ele pensa se deveria fazer alguma coisa. E aí o Sam foi mais rápida que ele e correu na direção deles tentando impedir.
O Doc já segura o braço dela pra impedi-la e pensa que ele não estava se intrometendo por sentir medo, ele só estava esperando o momento certo. E de repente ele sai correndo. Caraca, saiu até faísca de quando ele correu, mano. Na cena seguinte a gente consegue ver até que ele tá dando um jogo de corpo no Keenan. Será que ele atropelou a véia ali, mano? Ele correu rápido pra caramba. Mas aí ele explica que o objetivo dele era outro. Além de impedir, né, a senhora de Jeff, né, ele tava tentando ali pegar o pote do molequinho que tava do outro lado do vagão. Um pote cheio de grilos. Ele chega ali no molequinho, pede emprestado o pote, entrega um negócio ali na mão do moleque e de repente ele grita pra geral parar e diz que eles não vão sobreviver mesmo se mandar aquela senhora de F. Geral não acredita, né, e fica em pânico e ele explica que cada um tem uma quest única e que fazer aquilo não ia garantir a sobrevivência de todos. E pergunta se eles iriam mandar a pessoa que estava do lado de F para poder passar esse cenário. O Keenan fala e daí? Eles iam mandar ele de F depois disso, né, e garantir mais uma vaga. E o Prota explica que ele estava errado. A condição não era mandar alguém de F, e sim qualquer ser vivo. E ele pega um grilo na mão, que tava dentro do pote, e diz que aquilo já bastava. E de repente tá geral vindo pra cima dele, né, desesperado, querendo pegar um grilo também. Aí o Prota esmaga o grilo que ele tava na mão e joga o pote pra cima, que acaba batendo no teto, né, e soltando todos os grilos que saíram voando por cima de todas as pessoas. De repente, né, tá geral pistola, né, porque ele tacou pra cima e o tempo restante era só de 3 minutos. O Keenan acha engraçado e pergunta por que ele tinha feito isso, né, sendo que era só ter entregado, né, o pote com os grilos. O Doc já responde que só tinham 3 grilos restantes. E o Keenan diz que ele deve ter feito isso só pra ver aquela cena toda. Ele tava achando muito engraçado. E de repente a gente conseguiu ver, né, que o sistema acabou ativando uma habilidade única do Prota. A habilidade se chama Identificação de Personagem. Ela acabou sendo usada ali no Keenan. A gente consegue ver ali algumas informações do Keenan, né? E realmente esse Keenan era um personagem ali da obra, né? Que aparecia muito na obra. E ele tem uma breve descrição dizendo que ele é um cara cruel e imprudente, né? Ou seja, alguém que faria algo do tipo só pra ver essa cena. Ele tinha 19 anos, a habilidade única dele era Adaptabilidade Anormal Level 3, Luta com Facas Level 1 e Lado Sombrio Level 1. A característica única dele era Adolescente Revoltado Comum. Ali aparece a informação de que ele era cobiçado por 2 constelações e o sistema do Prota notifica que ele havia ganhado reputação com esse personagem, né, pelo fato de ter tacado o pote pra cima e ele ter achado engraçado. E logo Keenan já tá chamando o Prota, né, pra ser um aliado dele. O Doc já acaba recusando, pensando que se ele não tivesse lido a novel, ele provavelmente aceitaria. Mas a questão é que ele sabe quem é esse cara e o que vai acontecer com ele no futuro. O Keenan acha uma pena de ter recusado, né, o convite e pede pra ele sair da frente, que ele vai terminar o que estava fazendo com a pobre senhora. A gente consegue ver ali que ela tá jogada no chão, até tremenda, né? E o Keenan diz que não pode deixar um inseto escapar depois de quase pegá-lo. Então o Doc já agarra a mão dele, tentando impedi-lo. O Keenan chama o Prota de bipolar, porque ele tinha acabado de fazer aquele lance dos grilos e diz que ele odeia adultos intrometidos e sabichões. E o Prota tava ali pensando, né, que esse cara é um daqueles personagens chatos e clichês de todo mangá, e acaba recebendo a notificação do sistema dizendo que ele perdeu a reputação com esse cara após ter impedido ele, né? O Keenan ficou muito pistola, né, e começou a atacar o Prota dizendo que ele tinha mandado ele parar de tentar impedi-lo. Os ataques têm uma aura roxa, né, provavelmente por causa da habilidade Lado Sombrio que ele possui. Nosso Prota pensa que esse cara está se adaptando rápido demais às mudanças e já tá usando até as habilidades, e deve ser por isso que o protagonista original da obra acabou recrutando esse cara, mesmo ele sendo o psicopata completo. E foi tomando aqueles golpes todos que o Prota acabou recebendo a notificação do sistema de que ele tinha alcançado o primeiro estágio da habilidade única, Visão do Leitor Onisciente. Ele acaba não entendendo como essa habilidade funciona, e de repente todo mundo estava assistindo a luta dos dois. O Prota estava desviando de todos os golpes. O Keenan fica confuso e pergunta como que ele não tá acertando nada. E é aí que na cena seguinte a gente vê que na real o sistema estava mostrando todos os pontos que o Keenan ia acertar. Tá aparecendo ali, ó, ombro direito e desvia, soco no rosto e desvia. Era como se o sistema estivesse lendo os pensamentos do Keenan, que reclama mais ainda porque não tá acertando nada. O Doc já pensa que ficar só desviando não ia adiantar nada, ele tinha que ser ofensivo de alguma forma, ou pelo menos ganhar mais tempo. Ele fala pro Keenan que ele só tinha 2 minutos sobrando, que olha pra senhora caída no chão, e o Prota pensa que não pode deixar esse cara avançar de estágio, que usa seu corpo pra proteger a senhora de ser atacada. E quando ele olha pra trás, ele vê que o maldito do Keenan sacou um cortante. O sistema avisa que o próximo ataque iria ser no coração. E já tá vindo lá o golpe, ó, até ativou a habilidade de luta com facas level 1. O Prota consegue desviar, mas é atingido de raspão. Pega a senhora nos braços e leva ela pra mais longe do Keenan, pensando que ele deve levar isso mais a sério, e que a sobrevivência é sempre garantida pelos mais adaptados. E isso era simples de entender, que na verdade o mundo sempre foi assim, os fortes sempre pedavam os fracos,
e que ele também precisava levar isso a sério se quisesse sobreviver. O Keenan fala que ele já não tem mais forças para fugir e que era para acabar com isso logo. E de repente o Prota coloca as mãos no bolso e pergunta pro Keenan: será que ovos de insetos são seres vivos também? O Keenan não entende nada e pergunta do que ele está falando. E de repente nos é respondido, né? Ele diz que sim, e o que ele tirou do bolso eram ovos de grilo que estavam no pote. Ele acaba esmagando todos os ovos com suas mãos, recebendo várias vezes a notificação de que tinha completado a quest. Aqui a gente consegue ver que ele ganhou várias vezes a recompensa da missão. E o Keenan, com um cortante na mão, pergunta como ele vai saber disso e já vai pra cima. O sistema notifica o Prota de que ele recebeu moedas e pergunta se ele gostaria de escutar o tutorial de como utilizar elas. Ele grita pro sistema pular o tutorial e investir 2.700 moedas em resistência, que foi do level 1 pro level 10. E na hora que ele ia ser atingido, era como se estivesse atingindo uma placa de metal bem rígida. O Prota comenta que um grilo coloca centenas de ovos na época de acasalamento. E a gente consegue ver ali, né, que tá faltando 57 segundos pro cenário único acabar. O Keenan não entende nada e começa a atacar sem parar, perguntando por que ele não tá indo de F. E o Prota fala que quem vai de F é ele. O tempo do cenário único acaba e todo mundo que não completou a quest está indo de F. O sistema avisa que a execução do pagamento iria começar, anunciando que o cenário principal 1 tinha terminado, e que somente 5 pessoas do vagão 3807 haviam sobrevivido. Na cena seguinte, surge o Diabrete de antes, reclamando que queria ter visto o que tinha acontecido ali, e de repente mostra que 5 pessoas sobreviveram: o nosso Prota, o molequinho do grilo, a Yun-san, o diretor e o tenente. Ou seja, né, o Prota protegeu a véia à toa, ela não conseguiu sobreviver, infelizmente. Podia ter dado um ovo de inseto pra ela também, né, sei lá. E então o Prota se lembra da cena anterior, não havia sido mostrada. O Keenan estava implorando para ser salvo. O Prota pergunta por que ele deveria estar salvando ele. O Keenan fala que a vida humana é preciosa, e o Prota acaba usando a mesma frase do Keenan. E uma vida humana poderia ser preciosa no mundo anterior, mas esse mundo precisa de novas regras. E na cena seguinte a gente conseguiu ver, né, que o Keenan infelizmente foi de F, né, porque o tempo terminou. E o Prota tá ali, né, olhando pro próprio reflexo na janela do metrô e pensa que se ele dissesse que não sente culpa, né, estaria mentindo. E se pergunta como conseguiu se manter tão calmo numa situação como essa. Parece até que ele estava lendo uma novel. E então o sistema logo notifica que ele tinha exterminado 124 vidas, contando 1 gafanhotos e 123 ovos, informando também que, como ele mandou de F somente seres inofensivos, as moedas da recompensa foram reduzidas. Ele tinha obtido um total de 6.200 moedas, que ainda estavam sendo recalculadas porque ele tinha usado aquela quantia de 2.700 para upar a resistência, né? Então ele acaba obtendo na verdade 3.500 moedas no total. Assim ele obteve a conquista de genocida em massa pelo número alto de vidas ceifadas. E assim que o sistema acaba de anunciar tudo, nos é mostrado que o metrô voltou a se mover. E assim que eles olham para a janela, conseguem ver a guerra que estava acontecendo lá fora. Eram monstros, cobras gigantes destruindo tudo. Mas não muito tempo depois, o metrô volta a parar, dando a impressão de que uma das cobras ia destruir tudo. Mas na verdade ela acabou não atacando ninguém. E o Prota parece que sabe de algo ali. Ele revela que na verdade, enquanto eles estiverem participando dos cenários, eles não seriam atacados pelos monstros. E que nesse novo mundo era como se os cenários únicos fossem a prioridade nesse mundo. Ele revela que aquele monstro que parece uma cobra é um dragão marinho, comumente chamado de serpente marinha, e depois seria classificado como um monstro de Tier 7 na novel. Ele olha pra cima e vê o Diabrete todo felizinho voando e olhando para um holograma de uma galáxia. Dá pra ver ali que são 21 estrelas, o que significaria em breve o número de constelações conectadas a esse canal. Nos é revelado que essas constelações são seres responsáveis por todos os desastres desse mundo e que ficam observando tudo no topo da nebulosa. Era como se isso tudo fosse uma live organizada por esse Diabrete e transmitida para eles assistirem. O Prota pensa que no plot original da novel, o Keenan teria passado esse cenário mandando todo mundo no vagão de F, e de repente ele recebe a notificação de que 2 constelações se tornaram levemente hostis contra ele por causa do Keenan ter ido de F. Ele recebe a notificação de que a recompensa dele teria sido atrasada devido ao resultado inesperado do cenário. Então ele pega o cortante do chão e pensa que receber uma alerta de insatisfação de uma constelação faz parecer que as coisas realmente começaram, e ele achava isso tudo hilário. Ele é notificado de que um pequeno número de constelações admiraram o cenário dele e acabaram patrocinando ele com 500 moedas. Caraca, ele tá até no modo hostil aqui, pensando que o preço dessas constelações ficarem assistindo isso tudo seria as próprias vidas delas.
Caraca, rapaz. Aí Yun-san tá perguntando se o Prota tá bem, e ele pede desculpas por não ter conseguido salvar aquela senhora. Ela agradece por na verdade ter salvado ela, e ele não entende. Ela explica que ele jogou a caixa de insetos na direção dela, e foi assim que ela conseguiu capturar um. O Doc já parece não ligar, e ele diz que isso foi só uma coincidência, deixando ela meio triste com isso. Ele pensa que não merece gratidão, afinal de contas ele não tinha nenhum controle sobre a situação. E o Diabret tá ali agradecendo as constelações pelos patrocínios e pela audiência. E o Prota pensa que esperava menos pessoas sobrevivendo a isso tudo. Ele olha pra todos os sobreviventes. O Tenente, né, que sobreviveu por ter um histórico de atleta. O molequinho, né, que sobreviveu porque ele entregou um grilo na mão dele aquela hora. O diretor, que só teve sorte e que deixou o Prota se perguntando por que alguém rico como ele tava pegando o metrô. Aí um Sam, né, que sobreviveu por sorte também. O protagonista acaba chamando o molequinho pra ser o aliado dele. E o diretor acaba perguntando pro Diabret se eles estavam livres agora. O Diabret pede pra ele olhar pra janela e ver se ele chama aquilo de liberdade. E diz que tá impressionado com esse vagão, que eles acabaram provando que até os insetos têm o direito de sobreviver. E que a recompensa deles por ter superado essa situação era ter o direito de ser patrocinado por uma constelação ou mais. E que isso era uma honra pra eles. E até acha estranho, né, o fato de ninguém estar impressionado com essa notícia. E logo vai explicando a situação. Todos eles são ridiculamente fracos agora. E que se entrassem nos próximos cenários, iriam de F facilmente para qualquer monstro fraco que encontrassem. E graças a esses seres grandiosos que são as constelações, eles podem ficar mais fortes recebendo esses tais patrocínios. O tenente não entendeu nada e pergunta quem são essas tais constelações. O Diabret fala que eles vão ter que ver com os próprios olhos. E de repente ele está os dedos e o sistema aparece para todo mundo. Era a seleção de apoiador. O apoiador selecionado se tornará um patrocinador confiável. Pro nosso Prota apareceram 4 opções, ou seja, 4 constelações. A número 1 era o Dragão Abissal da Chama Negra, o número 2 era o Juiz Diabólico das Chamas, o número 3 era o Conspirador Velado e o número 4 era o Prisioneiro da Bandana Velada. Ele tá ali pensando, né, qual que ele vai escolher, e aí o Sam chama ele, né, dizendo que 2 opções estranhas apareceram pra ela. Ele diz que não pode estar ajudando ela, que é pra ela pensar nisso como um teste de aptidão do sistema. E tá ali pensando, né, que ela é bem sortuda por ter 2 opções. Pô, imagina ele, né, que tem 4 opções. O Prota explica em seus pensamentos que esse sistema é chamado de suporte celestial e que é um evento fundamental da novel que está começando agora, a seleção do apoiador. É um sistema no qual, através da live do Diabret, os espectadores, no caso as constelações, escolhem um humano favorito que gostaram como sua própria encarnação. No caso dele, ele tem 4 constelações que desejam patrocinar ele como em suas encarnações, mas as constelações nunca revelam seus verdadeiros nomes. E considerando que o protagonista original dessa novel recebeu 5 opções no início, 4 não era um número ruim, começando pelo Dragão Abissal da Chama Negra, uma existência poderosa que comanda o grupo Nuvem Negra das Constelações, e que o nome verdadeiro dele era bem longo. Fazer um contrato com essa constelação garantiria um poder de luta impressionante, e seria muito útil no começo, já que resistência e força são atributos extremamente importantes. Mas esse era só o começo, e depender dos poderes da constelação vai corromper a sua mente aos poucos, e eventualmente você vai se tornar um assassino maluco. E se ele não se enganava, era isso que iria acontecer com o Kinan mais pra frente, se ele tivesse passado do cenário 1. Então o Prota fica em dúvida se ele deveria escolher esse mesmo, e logo vai analisar as outras opções. E na verdade, ele até que tá bem impressionado com todas as opções. O Juiz Diabólico das Sombras. Essa constelação parece muito má, mas já que é diabólico também significa que não é o demônio em pessoa. Além disso, vem das palavras Juiz e Chamas, é alguém que comanda o fogo. O grandioso Arcanjo Uriel. O Prota pensa que na obra se tinha um personagem que tinha escolhido essa opção. Não era uma escolha ruim, mas ele tinha que ver as outras também. Constelações de bondade absoluta são muito poderosas, mas os contratos tendiam a ser ridículos. E na terceira opção era o Conspirador Velado, um nome que ele nunca tinha visto antes, mesmo sendo o único leitor da novel. Quanto mais ele pensava em quem poderia ser essa constelação, menos ideia ele tinha. Pode ser que fosse uma das constelações que quase não foram citadas, mas de uma coisa ele tinha certeza. Provavelmente ela não era muito poderosa. E agora a última opção, o Prisioneiro da Bandana Dourada. Receber essa constelação logo no início, e ao ler a palavra prisioneiro no nome, você pode pensar que ela seja uma constelação ruim, mas era preciso prestar atenção no nome. A Bandana Dourada, a menor prisão do mundo, aquele que vive enquanto suportador da bandana em sua cabeça, o mestre do Monte Huago, o incrível Rei Macaco dos impetuosos olhos perfurantes, o Rei Macaco Son Wukong. Se o Prota não se enganava, alguém havia recebido apoio dessa constelação na obra original. A força que permitia com um único golpe eliminar centenas de encarnações, e um único trovão vencer milhares de monstros. O autor tinha enfatizado muito essa parte, e por isso ele lembrava tão bem. O Prota queria saber por que essa constelação poderosa estava interessada nele, e se ele escolhesse o Rei Macaco como apoiador dele, será que ele seria capaz de derrotar quem tá do outro lado no vagão vizinho?
certinho. Na próxima cena, não conseguimos ver quem o Prota escolheu. O Diabrete pergunta se todo mundo estava pronto e diz que alguém ali tinha feito uma escolha bem interessante e que, como já tinham escolhido, era para todo mundo descansar pro próximo cenário, que começaria em 10 minutos. E assim, todo mundo se reúne, o Tenente e o Prota se apresentam e logo vem o diretor ali querendo dar uma carteirada no Prota, dizendo que ele foi muito arrogante de ter jogado aquele pote com os insetos para cima, dizendo que não gostou da atitude do Prota, né, e que poderia estar demitindo ele. E o Prota acaba lembrando ele, né, que na verdade a empresa que eles trabalhavam nem existe mais agora e que eram para levar a sério o que Diabrete havia falado e todos os últimos acontecimentos. E em voz alta ele pergunta se alguém mais não tinha entendido a situação ainda. Aparentemente não tinham mesmo, né? Olha a cara de todo mundo. O Tenente fala que isso tudo era igual uma novel que ele lia escondido de vez em quando no trabalho, e até pergunta se aquilo tudo era um sonho. O Doc já responde que não era sonho nem nada disso, e o Tenente pergunta o que eles deveriam fazer então. O Prota sugere que eles deveriam sair dali rápido, geral fala que não, né? E diz que eles vão acabar indo de F se saírem lá fora. O Doc já pensa que o Tenente seria de grande ajuda se estivesse no grupo dele, porque no futuro ele seria alguém muito forte. E de repente, alguém do vagão vizinho começa a tentar arrombar a porta dos fundos. E o Prota já sabe. Somente uma pessoa sobreviveu no vagão ao lado, e era ele, o verdadeiro protagonista da novel. O Prota sugere que todos fujam o mais rápido possível, senão irão de F antes do próximo cenário começar. O Tenente fala que não é garantido que a pessoa do outro lado da porta seja um inimigo, e o Prota fala que é alguém que mandou todos os outros de F para poder sobreviver, e pergunta para todo mundo se realmente querem confiar nele. E de repente tá geral ali querendo fugir, né? Tentando abrir as portas e janelas. As barreiras que tinham antes já tinham saído, né? Porque o cenário já tinha sido cumprido. E a porta tá ali sendo bicudada, fi. Tá prestes a abrir, tá geral em choque. A Yun-san acaba achando uma saída, mas ninguém tá conseguindo abrir porque a porta tá emperrada. O Doc já olha pro saldo dele de 4.700 moedas e pensa em aumentar a força dele pra conseguir abrir essa porta. Mas era arriscado demais usar as moedas agora, porque ele não ia saber o que ia acontecer no próximo cenário. Ele olha então pro Tenente e pede pra ele usar a habilidade dele, que fica sem entender nada, perguntando como assim. O Prota usou a habilidade dele de stalkear os personagens, mas acaba dando uma desculpa falando que, como ele é do exército, ele tem certeza que ele vai ter uma habilidade útil para a situação de agora. O Tenente concorda falando que realmente tem, mas não sabe como usar. O Prota explica pra ele que é só pensar que tá usando a habilidade, e de repente tá lá, ele tá usando mesmo, tá até abrindo a porta, e todo felizinho, porque ele realmente conseguiu. O Prota acaba ganhando a confiança do Tenente, e a skill que ele tinha usado era o Vigor Avassalador. E na próxima cena a gente vê que tá todo mundo ali fugindo, e o Prota pensa que a maior preocupação não era nem a porta, né? E sim o... Ih, já tá lá na próxima cena, esse era o problema, era o Diabrete, né? E acabou aparecendo, falando que tinha mandado eles não saírem, que ele não tinha terminado ainda de preparar o próximo cenário. E diz que eles realmente têm muita sorte, e de repente ele estala os dedos e um cenário surge. No caso, era um subcenário, do tipo alternativo e dificuldade E. A condição era atravessar aquela ponte quebrada que estavam e chegar na estação de Oksu. O tempo limite era de 20 minutos, a recompensa era de 200 moedas, e a penalidade da falha era desconhecida. Aí o Sam tá achando estranho ali, tá falando que a ponte estava quebrada, mas na real estava intacta. O Prota fala para esquecer isso tudo e correr, pensando que a Yun-san estava certa. O fato deles terem saído cedo demais fez com que a ponte ainda estivesse intacta. Em outras palavras, a ponte com certeza ia quebrar. Pode parecer trapaça, mas era impossível eles concluírem esse cenário sem algo do tipo. E de repente um furacão se forma na água e uma serpente marinha surge. Olhando para aquilo, o Prota pensa que esse pai era um comandante dos mares pelo tamanho, e pensa que esse pai tá ali só para quebrar a ponte, e como haviam explicado antes, os monstros não iriam atacar eles durante os cenários. E o Diabrete tá ali, vendo a malandragem do Prota e decide aumentar a dificuldade de E pra D, falando que assim era fácil demais. E de repente, todo mundo que tinha ido de F no vagão começou a se levantar. Era um monte de zumbi. E a serpente do mar acabou destruindo o caminho em que eles iam atravessar a ponte. E de repente uma luz surge ali, parece ser uma magia, acabou reconstruindo a ponte. E o sistema acaba avisando pra todos ali que alguém havia recebido uma proteção de uma constelação, e que devido a essa proteção, Deus Ex Machina seria ativado no cenário. O nome da habilidade era Ponte Par, uma ponte de luz que é materializada pela proteção de uma constelação, onde só um número par de pessoas podem cruzar a ponte. A ponte se desmaterializaria se passasse um número ímpar. Deus Ex Machina era uma característica no qual uma constelação poderia intervir no cenário sobre um alto custo. O Prota percebe que uma constelação intervir assim no cenário era algo que acontecia poucas vezes na novel. E tudo isso aconteceu por causa da Yun-san. Ele tenta usar a habilidade de identificação de personagem na Yun-san para saber qual era a constelação que apoiava ela, mas a habilidade notifica que não deu certo, né, que falhou, porque ela não estava registrada na identificação de personagem. O Prota já fica em choque, ele pensando por que ela tem algo assim. Pô, mas provavelmente deve ser porque ela não é um personagem, né, a habilidade só deve funcionar em personagem, né, o bobão. E de repente ele já estava quase tomando um golpe ali por trás do zumbi, do Kinnan, né, que acabou levantando, e pensa que essa zumbificação ficava mais forte quanto mais forte era a pessoa zumbificada. E tinha que ser esse mané
manezão do Kinnan, né? O Prota tenta usar a habilidade de onisciência do leitor, mas acaba não funcionando, já que o zumbi não tinha mais consciência. Ele lembra que tem que cruzar a ponte logo, mas não dá pra passar em um número ímpar de pessoas, por causa da condição, né, da habilidade. Ele olha pro lado e vê que o diretor já tá lá dando fuga com a Yun-San, ficou pra trás. Ele já tá até recebendo a notificação aí do sistema de que a constelação Conspirador Velado tava impressionada com a tolice dele. Já a constelação do Juiz Diabólico tava comovida com o altruísmo dele e até patrocinou ele com 100 moedinhas. O Prota não bota fé que o diretor que tava mancando tá correndo tão rápido assim. Ele tenta usar a habilidade de identificação de personagem nele, né, e tá sendo negado de novo. Ele não aprendeu ainda, né, não leu a skill. E ele finalmente entende que não funciona porque eles não aparecem na obra, né. Ele começa a pensar no jeito de resolver esse BO, pensa até que esse pai deve pegar um zumbi desse daí e tenta atravessar, né, vai que o número conta e é par, mas é muito arriscado, né, vai que a ponte se desmaterializa, né. E o Diabrecht tá ali sendo comentarista da live, falando que o Prota tá se virando bem e pergunta se alguma constelação não gostaria de ajudar essa pobre encarnação. O Prota tá ali, abandonado, Ele pensa que se pelo menos ele tivesse alguma habilidade de combate, seria mais fácil sair da situação, né, ele tá encurralado ali, quase caindo já, e de repente a habilidade única dele de mercador foi ativada. Ele olha pra trás e vê um livro gigante surgindo. O sistema tá avisando ali que, né, que a habilidade marcador de personagem tá ativando e avisando que ele tinha 3 marcações disponíveis. A número 1 era o demônio enganador, né, no caso o Kinnan, o entendimento dele era 25. A opção 2 era o mestre da espada de aço, Lee Hyun-sun, o entendimento dele era 35. E a opção 3, o espaço estava vazio. O Prota nunca tinha visto essa árvore de habilidades nos 3.000 capítulos que tinha lido, mas ele tinha uma boa ideia de como ela poderia ser utilizada. Ele pede então, né, pro sistema ativar a marcação 1, que era do Kinnan, e de repente parece que ele roubou a skill do Kinnan, né, ele como se ele tivesse incorporado ali o jeito de lutar. Ele já tá ali, ó, até com um cortante na mão, lutando contra o zumbi, então tá Kinnan versus Kinnan ali no caso, né. Tá até aumentando ali o entendimento dele sobre o personagem. O tempo restante do cenário era de 10 minutos, ele já tava até cansado aí de lutar, né, e pensa que logo alguém ia chegar. Quem será que é, né? Tava um pouco atrasado, mas ia chegar a qualquer momento. E já dá pra ver até ele chegando ali, né? Quem será que é essa pessoa aqui? E de trás um monte de zumbi sendo espancado, voando longe. Quando chega era ele, o protagonista original da obra. O brabo, E o nosso Prota, né? Usa a habilidade de identificação de personagem, que informa que são tantas informações sobre esse cara que ia estar resumindo. O nome dele era Yoon Jun-hyuk. As características eram retornador da terceira vez, uma característica de classe divina e pro gamer de classe rara. As habilidades únicas dele eram Olho do Sábio level 8, Combate corpo a corpo level 8, Perícia com armas level 8, Barreira mental level 5, Controle de grupo e Detecção de mentiras level 4. E já pegou até o Prota no pescoço, perguntando quem é ele, como que ele tá vivo. Quando o Prota fala o nome dele, ele já toma um socão. E o Jun fala que ele tem um corpo resistente, e aparentemente ele já tinha até aprendido a usar as moedas. E era bom ele ter cuidado no que ele ia falar, E na hora que ele ia dar outro socão, o Prota já segura a mão dele, pede desculpas e fala que ele é o mais velho ali, e não tinha que prestar nenhum respeito. E até chama ele pelo nome, chamando ele de Pro Gamer Yoo Jun-hyuk, e que era ele que tinha que ter cuidado ali. O sistema avisa que o personagem Yoo Jung estava cauteloso em relação a ele, que pergunta para ele de onde que ele o conhecia. O Prota responde que conhece ele porque ele é funcionário de uma empresa de jogos, que ele era bem famoso e que ele até era fã dele. Claro que tudo isso era mentira, o Yoo Jung era só um personagem da novel até pouco tempo atrás, menos a parte de ser fã, né? O Yoo Jung responde falando que faz tempo que não ouvia esse papo de fã, e diz que ia perdoar a arrogância dele por enquanto, mas a situação dele não ia mudar, e diz que só tinha uma pergunta: como que ele tinha sobrevivido no metrô? O Prota pergunta se ele vai deixar ele viver se ele responder. O Yoo Jung diz que talvez, e o Prota sabe que é mentira, enquanto pensa no que deve dizer para convencer esse maldito. O sistema notifica pro Prota que o entendimento desse personagem aumentou e que já estava em um alto nível e que ele tinha concluído a condição para o segundo estágio da habilidade única, perguntando se ele gostaria de ativar essa habilidade. E quando é ativada, o Prota de repente começa a ouvir os pensamentos do Yoo Jung, pensando que as únicas pessoas que deveriam ter sobrevivido eram o Tenente e o Kinnan, mas o Kinnan foi de F e agora tem mais 3 pessoas novas. Como essas pessoas sobreviveram e quem é esse cara? Preciso concluir se esse cara pode ser um obstáculo, e se for eu vou mandar ele de F. Faltando 5 minutos para acabar o cenário, o Prota responde, explicando sobre os insetos e dizendo que ele apenas teve sorte de ter notado a caixa com os insetos após uma explosão do vagão alado derrubar ela no chão.
E o Yu Jung ficou confuso porque realmente teve essa tal explosão e foi algo que ele fez diferente da última vez. Ah, agora eu entendi, tropa. Esse Yu Jung é tipo um cara que fica voltando no tempo. E ele já fez esse processo várias vezes e por isso ele tá tão desconfiado. Então o Ned começa a pensar que talvez fosse consequência dele ter feito algo diferente dessa última vez, mas mesmo assim não fazia sentido porque o Proto tava calmo demais pra ser um iniciante e ele também tá se adaptando rápido demais às mudanças desse mundo. E provavelmente foi ele que mandou o Keenan de F. Vixe, galera, ferrou, hein? Parece que ele já tá considerando o Proto um cara perigoso. E o Proto ali percebendo que as coisas não estavam dando muito certo, pede pra ele soltar ele. Obviamente ele já tá vendo os pensamentos do cara, né? Sabe que ele tá considerando mandar ele de F, mas o Jun responde que não, que tava tudo conveniente demais, e parece que ele tá até usando uma habilidade ali, né? Um dos olhos dele começou a brilhar. Isso era a habilidade de classe SS do Yu Jung, o Olho do Sábio, que não só mostrava o menu de características, mas também mostrava as informações ocultas, e a habilidade de inspeção mais poderosa que existia na novel. O Prota tava ali se perguntando por que ele não tinha usado essa habilidade ainda, e pensa que isso pode até ser vantajoso pra ele, né? Já que nem ele sabia as próprias características e habilidades que ele tinha, ia ser uma mão na roda saber mais sobre isso. E na hora que o Olho do Sábio foi ativado, o sistema do Prota notifica: habilidade única quarta parede ativada. Quarta parede identificou uma habilidade de inspeção, o Olho do Sábio. E de repente o olho do Yu Jung começa a sair faísca. Parece que a habilidade tá falhando, sei lá. E realmente tinha bloqueado, cara. Bloqueou o Olho do Sábio, tropa. E o Jung tá ali em choque, perguntando quem diabos é esse cara. E já tá faltando 2 minutos ali pra acabar o cenário. E o Prota ficou em choque ali que tinha essa habilidade roubada. E o Jung já tava querendo mandar o Prota de F, fi. E o Prota, sabendo disso, já manda o papo, fi, dizendo que o Jung precisava de alguém em quem confiar, porque ele não vai conseguir passar do cenário 46 sozinho, e ele sabe muito bem disso. O Yu Jung pergunta como que esse cara sabe disso, e pergunta se ele não é um retornado também, e de repente é interrompido. O Prota tá dizendo que não importa quem ele é, o que importa é que ele podia ajudar. E o Joe fica ali pensando que não tinha como ele saber se esse cara é um retornado ou não. O Prota fala que sabe de um futuro que ele não sabia, e o Joe então tá ali desconfiado, né, mas resolve ativar a habilidade que ele tinha, detecção de mentiras, que acaba determinando que o Prota tá falando a verdade. E tá pensando ali que é impossível, como que existe outro vidente além da Anna Croft na Coreia? E já é explicado ali logo em seguida, né, que vidente é uma característica única da novel capaz de ver o futuro. É mesmo? E também é a única habilidade que possui a passiva anulação de inspeção. E o Jun pergunta pra ele se ele consegue prever o futuro, e o Proto responde que sim, e que sabe que ele é um retornado e precisa fazer tudo igual ou vai acabar vivenciando o desconhecido. E diz pra eles se alinharem, porque um vidente é o maior aliado que ele poderia ter. Ele ficou ali pensando que realmente isso é verdade, mas não sabe se deve confiar nele. E já tá faltando 50 segundos pra acabar o cenário, até que o Jun decide e fala que o Prota vai ser o aliado dele, que deixou o Doc já aliviado, pensando que finalmente conseguiu, e recebendo a notificação do sistema que devido ao alto tempo usando a habilidade do leitor onisciente, ele estava exausto, e acabou desativando porque já tinha dado certo. Mas aí vem uma última pergunta: se você é mesmo um vidente, deve saber o seu próprio futuro, certo? E pergunta: você acha que eu vou te soltar ou não? E o Prota responde dizendo: primeiro, eu não sou seu aliado, então me trate de igual para igual. Segundo, quero que coopere comigo, assim como vou cooperar com você. O Yu Jun pede logo a resposta, e o Prota, todo convencido, diz pra soltar logo ele e ir se lascar. E foi lá e soltou mesmo, tropa. Tá até caindo ali, ó. E disse que vai confiar nele se ele for mesmo um vidente. O sistema avisa que ele falhou no cenário alternativo, e na cena seguinte vemos que ele está sendo engolido pelo monstro, e por sorte acabou sendo engolido direto. E iluminando com o celular a gente pôde ver a boa vista que era lá dentro, né? E ele tá pensando ali que tudo isso é um teste, porque o Yu Jung nunca teve nenhum aliado. O sistema avisa que ele falhou, e que 2 constelações aprovaram a decisão dele. Então a serpente marinha começa a se mover, e Prota lembra que elas começam a liberar ácido digestivo depois de 3 horas. Até que o Diabrete aparece, estranhando a tranquilidade do Prota, que responde que estava esperando por ele, e tá pensando também que ele vai fazer Yu Jung implorar para ser o aliado dele depois que ele conseguir uma certa coisa. O Diabrete pergunta como assim esperando por ele, e o Prota responde que sim, e que sabe que ele estava ali para receber as moedas dele, e que como ele falhou no cenário, então ele precisava pagar para poder continuar. O Diabrete pergunta por que moedas e não a vida dele, e o Doc já responde que se fosse o caso, isso estaria na seção falha do sistema. O Diabrete concorda, e acaba pedindo 5.100 moedas para deixar ele vivo, que era o saldo total do protagonista. O Doc já começa a reclamar, dizendo que tava caro demais, e o Diabrete fala que então é melhor mandar ele de F.
E o Prota simplesmente concorda e pede pra mandar ele de F então. E deixa o Diabrete confuso, e o Prota tá lá insistindo pra fazer isso logo. E diz que na real ele nem podia fazer isso. E pensa que é porque as constelações estão achando tudo isso muito interessante e não queria que acabasse assim. O Diabrete ficou muito pistola e pergunta quem ele acha que é. Então o Prota chama o Diabrete pelo nome, Diabrete de baixo rank B-Ryun, e pergunta como tá indo a vida de streamer. O B-Ryun fica em choque, perguntando como que ele sabe de tudo isso, e é notificado de que uma pequena quantidade de constelações estão duvidando da identidade dele. E o Prota sussurra pro B-Ryun, sugerindo que ele desligue o canal enquanto conversam. Ele foi lá e desligou mesmo, e pergunta como que um mero humano sabe da stream estelar. O sistema da stream estelar era uma live feita dos Diabretes para as constelações. O Prota diz que não importa como ele sabe disso, e pergunta se o B-Ryun não quer se tornar o Rei Diabrete, superar Doc Gak e Gildal, e se tornar o streamer do reino dos monstros e demônios, e pede para fazer um contrato com ele, dizendo que vai fazer dele um rei. E o zoinho do bicho ficou até brilhando, filho. E o B-Ryun começa a gargalhar dizendo que ele era maluco e que agora entendeu porque ele não escolheu nenhuma das 4 opções que apareceram anteriormente. E agora nos é revelado que na verdade ele não escolheu nenhuma das opções. O B-Ryun diz que não tem como aceitar essa oferta, então ele não pode virar o patrocinador dele. O Doc já diz que ele entendeu errado, dizendo que não precisa do poder dele, tudo que ele precisa é apenas do canal. No caso, o Doc já queria fazer um contrato de stream com o B-Ryun. Normalmente é formado entre diabetes e constelações. As constelações colocam sua encarnação como protagonista do canal especificado, e os Diabretes ganham uma porcentagem dos ganhos da encarnação. O Diabrete acha isso ridículo, era como se o Doc já se considerasse uma constelação. O Doc já pergunta por que acha que as constelações assistem o canal dele. Então nos é explicado que os inscritos dos streamers estelares podem ser divididos em 2 grandes categorias. Um grupo que vê diferentes canais para tirar o tédio, são conhecidos como os caçadores de diversões, e outro que está procurando por encarnações para formar um contrato, são conhecidos como caçadores de encarnação. O Doc já fala que para ter um canal famoso, é necessário que seja atrativo para pelo menos um desses 2 grupos, ao providenciar um bom entretenimento ou encontrar potenciais boas encarnações. O Diabrete diz que isso é impossível, mas o Doc já responde que na verdade é possível se houver uma encarnação que ainda não formou contrato com nenhuma constelação. E se essa encarnação provar ser muito mais capaz do que as outras encarnações, mesmo sem ter um patrocinador celestial, ele sugere pro Diabrete. E o Diabrete diz, não me diga que é por isso que você não escolheu nenhum patrocinador. E o Doc já responde que é isso mesmo, e afirma que as constelações devem estar eufóricas para que o canal seja ligado de novo. O Diabrete, quase concordando, sugere que o Doc já pague as 5.100 moedas. E o Doc já se faz de bobo, dizendo que ele não falhou, e que era só ligar o canal de novo que ele ia estar vendo o que aconteceu. E realmente, assim que o canal foi ligado, surgiu um novo cenário. Era um cenário secreto, chamado Matador de Comandante, do tipo secreto. A dificuldade era A+, e a condição de conclusão era mandar de F a serpente marinha, e escapar de seu estômago. O tempo limite era de 10 dias e a recompensa era de 9.000 moedas. Se falhasse, iria de F. O Diabrete se faz de bobo dizendo para as constelações se acalmarem, que não havia sido ele que tinha desligado o canal, e que não daria tratamento especial para ninguém, pois se fizesse isso ele iria de F. Enquanto isso, o protagonista tá ali com a lojinha do Diabrete aberta, olhando alguns itens, e até pede ajuda pro Diabrete. Nos é explicado que essa loja só pode ser acessada enquanto o canal estiver no ar. O Prota estava atrás de 2 coisas, e procura primeiro pelo produto Dragão Ancião. O Diabrete fica surpreso, perguntando como ele sabe sobre o dragão antigo. O coração do dragão ancião era um item de tier SS, o preço era de 1.500.000 moedas, e infelizmente não estava no estoque. Então ele procura pelo Olho Grande do Demônio, e também pelo Emissor de Aura Pálida. Mas na cena seguinte nos é revelado que na verdade ele comprou apenas itens bichos, no caso 4 mucilagens e 4 espinhos. O Diabrete está perguntando o que ele ia fazer com esses itens ruins. O Prota responde que ele não precisa saber. O Diabrete diz que ele não consegue pedir reembolso e o Prota diz que sabe disso. Assim que o canal é fechado, o Diabrete diz que ainda não concordou com a oferta do Prota. E o Prota concorda, dizendo que eles vão fazer o contrato assim que ele terminar esse cenário. O Diabrete acaba desejando boa sorte e sumindo. E na cena seguinte, vemos ele remando em direção às extremidades da cobra. Ele acaba passando esse líquido preto de uma bolsa nos espinhos que ele havia comprado. E de repente a cobra começa a liberar o ácido estomacal. E para sobreviver, o Prota começou a escalar o estômago usando os espinhos que havia comprado. E vimos que ele acabou ficando ali por 4 dias pendurado. Recebeu a notificação do
sistema que algumas constelações estavam impressionadas com a habilidade de sobrevivência dele. E após o cenário ser concluído e a serpente de F, ele obteve 9.000 moedas como recompensa. E foi a primeira pessoa a mandar de F uma espécie de rank 7. E obteve mais 1.000 moedas como recompensa pela conquista. O Bir-1 ficou muito surpreso com a capacidade que o Prota teve de sobreviver. O Prota explica que antes de começar a atacá-lo com os espinhos, ele usou a mucilagem de cavalo marinho martelo. Ele jogou no seu corpo inteiro e também nos espinhos. Absorveu a força vital do Ictiosauro através do espinho para aliviar a fome e sede que ele tinha. Isso acabou aumentando a resistência dele. E explica também que ao ter derramado a mucilagem em seu corpo todo, ele ficou imune ao ácido estomacal. E de repente o Prota começa a escavar o estômago do Ictiosauro e acaba encontrando um núcleo de Ictiosauro. Ele diz pro Bir-1 que vai vender isso e que era para ele colocar no leilão dos Dokaebs, dizendo que o item que ele queria em troca era a fé quebrada. Logo em seguida, o Bir-1 arruma mais uma desculpa para as constelações, dizendo que estava entrando nos comerciais. E vimos então o contrato de stream entre os dois, e após uma breve análise, o Doc já percebe que o Bir-1 iria pegar 50% de tudo. Então ele diz que quer 100% de todos os lucros. O Bir-1 acha isso ridículo, e o Doc já diz que só as comissões serão dele, e que ele já ganhou dinheiro demais em cima das costas dele. O Diabrete sugere 70-30 e o Doc já diz que vai ter que ir atrás de outro canal e que talvez devesse ir atrás de Gildal para fazer um acordo. O Bir-1 sugere 80%, continua assistindo, dizendo que as constelações já estavam suspeitando demais e ele ia acabar se ferrando com isso. Então ele acaba concordando com os 100% e o Doc já diz que só tem mais uma coisa: você tem que me pagar por fora, me dê 5.000 moedas. Na cena seguinte vemos o Prota saindo de dentro da Serpente Marinha, pensando que já faz 4 dias que ele não via o exterior. Vemos o Prota atravessando uma parede, recebendo a notificação de que tinha entrado em um cenário principal, informando também que o terreno da área do cenário estava profundamente contaminado, que ele havia sido exposto à névoa venenosa e que a constelação do dragão abissal da chama negra deu um sorriso traiçoeiro. A cidade estava completamente destruída e cheia de monstros. O Prota estava em uma loja de conveniência coletando alguns suprimentos. Ele estava conseguindo respirar devido a um item que ele havia comprado na loja do Dokaeb. Então logo em seguida ele ouve um pedido de ajuda. Olhando para trás, ele percebe que havia uma mulher caída no chão. Ela pede ajuda e na cena seguinte vemos eles fugindo. Enquanto corre, o Prota pensa que um bom lugar seguro seria no subsolo. No caso, a estação de metrô de Gyunho. Mas infelizmente os portões estavam fechados. E após arrombar o portão, ele é recebido por vários caras que queriam impedir ele de entrar. O Doc já diz que está com uma mulher ferida, e eles respondem que lá estava cheio e não tem espaço para mais gente. E com um cano de metal ele acaba forçando o portão, deixando todo mundo assustado, que acabaram fugindo. O sistema avisa que ele entrou em uma zona segura, e após sentarem para descansar, ele oferece o item que ele estava usando para neutralizar o veneno que ela acabou respirando. De repente então chega um grupo de mal encarados, e o sistema avisa pro Prota que a constelação Prisioneiro da Bandana Dourada está com desgosto com a aparição de visitantes que não são bem-vindos. O Prota diz o nome dele, e acabam percebendo que a mulher que o Prota trouxe, na verdade já fazia parte do grupo deles, e acabou sendo abandonada e deixada para trás após eles saírem na busca de suprimentos. Eles percebem que o Doc já havia trazido várias sacolas com suprimentos. E aquele mesmo babaca, acabou pedindo para deixar as sacolas que eles deixariam ele vivo. O Prota recebe a notificação do sistema de que a constelação Prisioneiro da Bandana Dourada está irritado com a aparição desses animais. E que a constelação Juiz Diabólico das Chamas estava furioso com a injustiça. Então ele recebe um novo cenário. Os caras perceberam a hostilidade do Prota, então se preparam para uma luta. O cenário era de recompensa. A condição era eliminar esses animais, a recompensa era desconhecida e a falha também. O tempo limite era de 5 minutos, e o Prota já dá um socão na cara daquele babaca que voou em direção à parede. E após dar uma lição a todos eles, ele pensa que a diferença de habilidades sempre determinará quem vai sair vitorioso. E ali vemos algumas informações desse babacão aí. Ele não era nada demais, inclusive o patrocinador dele era o Monarca dos Insignificantes. O Prota chama o rapaz pelo nome e lembra que na novel esse cara foi mandado de F pelo Yu-Jun e se pergunta por que ele ainda está vivo. O fulano ali usa uma habilidade chamada Blefe no Prota que acabou sendo bloqueada pela quarta parede. O Doc já pensa que não faz sentido esses humanos fracos serem tão cruéis e sangue frios, e que o apocalipse era apenas uma desculpa para eles, e que faziam isso não por causa do instinto ou natureza, que seus olhos já carregavam desespero muito antes desse mundo ser destruído, e que talvez não fossem tão diferentes um do outro. Assim que faltava 10 segundos para que o cenário se finalizasse, o Prota acabou mandando nele de F. Acabou cumprindo todas as condições para finalizar o cenário e obteve 300 moedas como recompensa.
além dos patrocínios, né? Os fracotes ali que estavam caídos no chão perguntam como o Doc já pode ser tão sangue frio. Ele carrega a mulher nas costas e pede para que os levem até os outros. Assim que chegam onde estavam todo mundo, o Doc já acaba encontrando a Yu-san. Não só ela, como o tenente e o molequinho também. O tenente pede desculpas por ter deixado ele para trás. E o Doc já disse que estava tudo bem e que ele não tinha escolha. Eles comentam, ainda bem que o Jun estava certo. O prota pergunta como assim, e eles respondem que ele disse que provavelmente ele ainda estava vivo. Eles perguntam onde está o Jun. Eles respondem que ele havia saído ontem. Depois de um tempo, o prota é cercado e percebe que o diretor ainda estava vivo. Ele lembra, né, que o diretor havia deixado ele para trás e de repente ele começa a gritar, dizendo para tirarem o prota dali, que ele era o pior dos piores e a maldade em pessoa, e que não deveria estar ali. De repente alguém pega nos ombros do diretor, dizendo para ele ser mais legal, afinal são todos sobreviventes. Essa pessoa se apresenta como Chong-Win. O prota lembra que já ouviu esse nome em algum lugar, e reconhece esse cara como o líder desse grupo de sobreviventes. Então esse cara chama a atenção de todo mundo, dizendo que o prota havia trazido vários suprimentos para todos eles. O tenente diz pro prota que ali haviam 87 pessoas, e que todos ali que sobreviveram mandaram alguém de F. Mas o grupo estava dividido por um grupo maior de pessoas que estavam bancando os fortes e outras pessoas que não tinham coragem de lutar, considerados os fracos. E que a distribuição de comida era decidida pelo grupo maior, e que estavam enviando pessoas fracas para buscar mais suprimentos. No caso, a Ryun fazia parte desse grupo. O prota pergunta quem é Ryun, e a Yun-san responde que é essa mulher que ele acabou salvando, dizendo que também que algumas pessoas foram e nem voltaram. O prota comenta que o tenente não se juntou ao grupo maior. Ele responde que algo não parecia certo sobre o grupo, e que talvez fosse hipócrita por se preocupar sobre certo e errado, mesmo depois de tudo o que aconteceu. O prota diz que é melhor se preocupar sobre o certo e o errado sendo um hipócrita do que não se preocupar. De repente, aquele cara chega oferecendo ao prota um cargo alto, pedindo para que se junte ao grupo deles. O prota responde, e se eu recusar? O cara dá risada e responde que essa possibilidade nunca passou pela cabeça dele, e diz que ele é um herói que salvou as pessoas dos monstros, e com o poder dele não é obrigação liderá-las. Na cena seguinte, vimos o tenente comentando sobre o jeito que o prota havia recusado. Vemos que ele disse que isso nunca iria acontecer, e que aquele cara disse que eles iam ver. De repente, o prota é cercado por várias pessoas, dizendo que ele estava monopolizando a comida. Ele vê que tudo isso foi obra daquele cara. E na verdade, esse cara era o responsável por toda a divisão da comida. E todas as pessoas estavam ali desesperadas com o prota pelo fato de ele estar monopolizando a comida que havia trazido. De repente, aquele cara surge dizendo para todo mundo se acalmar, e que o Doc já havia concordado em se juntar ao grupo deles, pensando que agora ele tinha pegado o prota, e que não tinha outro jeito a não ser fazer parte dessa encenação sem que todos fiquem contra ele. Então o prota diz que realmente vai dividir a comida, mas não vai ser de graça, dizendo que ele não era uma instituição de caridade e não confiava nessas pessoas. No caso, ele aceitaria trocar as moedas em troca de suprimentos. Então a Ryun, que estava do lado do prota, acaba acordando, dizendo que também pagaria pela comida. Então a Yu-san e o tenente começam a pagar as moedas, e nos é mostrado, né, que para realizar essa troca, bastava tocar o dedo indicador um no outro. A Ryun diz que o grupo maior é quem está monopolizando toda a comida, e que todo mundo está sendo alimentado e alistrado, para depois serem enviados para procurar comida como uma vaca vai para o abatedouro, assim como aconteceu com ela mesma. O tenente sugere que o prota descanse um pouco, e ele diz que ainda tinha algumas coisas para resolver. E na cena seguinte, vemos que no dia seguinte, havia vendido todos os suprimentos, que não foi só o grupo menor que comprou a comida durante a noite. De repente, o líder do grupo de sobreviventes chama a atenção de todos, dizendo que iria limitar a distribuição de comida para 3 biscoitos por pessoa. Todo mundo fica indignado com a declaração. Então nos é revelado que na verdade quem comprou a maioria da comida foi o próprio líder, e ele mesmo revela que o prota serviu como inspiração, e que nada realmente devia ser de graça, e que estariam aceitando qualquer coisa que tivessem em troca de comida, ativando então a habilidade Incitar Level 2. A habilidade faz efeito e todo mundo fica contra o prota. A Ryun diz que a ideia do prota não foi boa, e que agora todos estavam contra ele, e ele diz que na verdade valeu a pena, porque ele conseguiu 1450 moedas para ser exato. Ela pergunta se a Yu-san confia no prota, e ela diz que sim. Pergunta também se ele guardou um pouco de comida para ele mesmo. Ele diz que na verdade vendeu tudo. E ela pergunta de novo se realmente a Yu-san confia nele. O prota sugere que os seus companheiros comam toda a comida que ele havia vendido anteriormente. E na cena seguinte, vemos ele olhando os trilhos da estação, dizendo para Ryun que todo mundo que foi por ali acabou indo de F. Ela agradece mais uma vez por ele ter salvado ela, e aponta em direção a um homem, dizendo que antes de abandonarem, também tentaram se aproveitar dela. Ela olhava em direção ao homem com um sentimento de ódio, dizendo que aquele homem era dela, dizendo que ela mesma ia mandar ele de F. Ela percebe que eles estavam levando as mulheres e os idosos. Ela tenta impedi-los, e o prota acaba
pedindo, e percebe que a característica única dela é figura agachada, que podia não parecer especial, mas era uma característica rara, super evolutiva, no mangá que ele havia lido. Ele diz que pará-los não vai mudar nada. A mesma coisa iria acontecer de novo e de novo por causa da falta de comida. Ele pergunta o que aconteceria se eles arrancassem a raiz do problema. Ela pergunta como assim e ele pensa ali que ele vai chegar a qualquer momento. E já chega aí, no caso era o Diabrete. Ele chega informando que o Diabrete responsável por esse canal atualmente está sendo disciplinado, que ele iria cuidar das coisas. E percebemos então que não era mais o Bi-ryun. Ele se pergunta o que o Bi-ryun fez de tão mal para todos estarem tão tranquilos. E ao estalar os dedos, uma penalidade extra foi adicionada ao cenário. No caso, toda a comida não poderia ser estocada e desapareceria. A comida começou a desaparecer de repente. Ele diz que todos deveriam estar trabalhando mais duro para completar o cenário, e acaba desaparecendo, chamando todos de inúteis. No caso, a penalidade extra também incluía o fato do sistema cobrar 100 moedas todos os dias à meia-noite como taxa de sobrevivência, e quem não tivesse moedas suficientes acabaria indo de F. A Ryun pergunta pro Prota como ele sabia que isso iria acontecer. Ele diz que na verdade só desconfiava que o Diabrete faria de tudo para fazê-lo sofrer. O tenente sugere que eles saiam para procurar comida também. O Doc já diz que lá fora é uma armadilha mortal e que eles precisavam encontrar uma nova fonte de comida e sugere que eles caçem monstros. O Prota usa a habilidade de leitura mental no líder e percebe que ele está suspeitando de suas intenções, e ele acaba sugerindo que o Prota deixe pelo menos um membro do grupo deles se juntar à equipe dele. E seguindo os trilhos adiante, podemos ver que essa pessoa na verdade foi o diretor. O tenente fica desconfiado e pergunta se o Prota tem certeza, e ele responde que o diretor não é uma ameaça para eles. O tenente sugere que a Ryuon e o molequinho voltem, pois era muito perigoso. E o Prota responde que nesse mundo atual, dizer que mulheres e crianças são fisicamente fracas é puro preconceito, e que qualquer um poderia ficar forte dependendo de suas habilidades, se conseguisse aumentar habilidades. E pede para que o molequinho mostre sua habilidade para todos. Ele coloca as mãos no chão e um brilho serpenteia em direção a um inseto. E nos é revelado que a característica do molequinho se chamava colecionador de insetos, e com isso ele poderia ter conversas simples com os insetos. Ele revela que o inseto disse que não haveria nenhum perigo nos próximos 100 passos que eles dessem. Eles percebem que havia uma névoa bloqueando o caminho, como se fosse uma parede invisível. E após atravessá-la, um novo cenário alternativo foi iniciado. Era um cenário de dificuldade E, e a condição era caçar e cozinhar um monstro que possa ser consumido como comida. E alguns passos adiante, eles acabam encontrando vários monstros que foram mandados de F, e se perguntam quem poderia ter feito isso. Aquele monstro no chão era um rato terrestre de Tier 9, um monstro subterrâneo. E depois de um tempo, vemos que o Prota acabou desossando os monstros e fazendo algumas armas feitas com os ossos deles. Ele sugere que todos invistam todas as suas moedas que tiverem em força, resistência e agilidade, e deixem um pouco para pagar a taxa de sobrevivência. E na cena seguinte vemos eles lutando com os monstros. O Prota observa todos lutando e percebe que não estão indo tão mal. Após eliminar todos os monstros, o tenente pergunta pro Doc já se ele sabe alguma coisa sobre a situação em que estavam. Como essa era uma pergunta embaraçosa, o Prota acaba demorando para responder e acabou sendo salvo pelo Gongo. O diretor estava sendo atacado por um dos ratos. Ele pede socorro e a Yu-san corre para ajudá-lo. Então o rato acaba cavando um buraco, puxando o diretor e a Yu-san junto. O Prota e o molequinho seguem logo atrás no resgate, e antes de ir, ele pede para que o tenente cuide da Ryuon, pois ela estava muito cansada e não havia se recuperado totalmente. Na cena seguinte, vemos que o molequinho está sendo guiado pelos insetos e tomou a frente guiando o Prota. Enquanto andavam, o molequinho acaba fazendo uma pergunta pro Prota, perguntando se ele deixou o monstro ir de propósito, dizendo que ele estava observando, e se perguntando por que ele fez isso. O Prota percebe que o molequinho é muito observador. O Prota responde que deixou isso acontecer por causa do hábito dos ratos terrestres. Eles costumam guardar tudo que caçam no ninho, e às vezes guardam itens raros e preciosos. Mas chegar no ninho é difícil, o único jeito é seguir os túneis que eles cavam. O molequinho pergunta se então ele está atrás dos itens. Ele responde que sim e pergunta se o moleque se decepcionou com isso. O molequinho diz que acredita no Prota, e que esse mundo era cruel demais para sua imaturidade. Então o molequinho manda mais uma pergunta, perguntando se ele era um deus ou um protagonista. O Doc já responde que não era um deus e nem um protagonista, e que na verdade sempre teve inveja dos protagonistas,
O molequinho afirma que o Doc já talvez saiba de algo desse mundo, e ele responde que realmente sabe. O molequinho diz que talvez um desejo fosse ser concedido àquele que concluísse o último cenário, e que essas histórias normalmente tinham um prêmio no final. O Prota diz que sim, e pensa que talvez ele fosse um adulto desprezível. Então o cenário alternativo foi atualizado. Eles chegam ao Ninho dos Ratos. Eles escutam uma discussão vindo de longe e percebem que era o diretor e a Yu-san. O diretor estava culpando a Yu-san por tudo isso, e ela responde como assim. Ele responde que se ela não tivesse entrado no metrô, ele não teria sido arrastado para nada disso. Ela pergunta o que isso tem a ver com qualquer coisa que acabou de falar. Ele diz que ela sempre voltava para casa de bicicleta. E ela pergunta se foi ele quem roubou a bicicleta dela. Ele começa a gritar dizendo que havia oferecido carona para ela. E ele acaba confessando que foi realmente ele que roubou a bicicleta dela. E que fez isso só porque ela não quis aceitar a carona dele. E que nada disso teria acontecido se ela tivesse ido para casa com ele. O Prota acaba interrompendo a discussão deles, arremessando um cano de metal na parede atrás do diretor, que acabou se rachando, e dela acabou se manifestando chamas negras. Então surge um monstro cheio de tentáculos com a aparência de It. Era o Guardião das Trevas. O cenário alternativo era derrotar esse guardião. E como o monstro acabou mandando de F todos os insetos que estavam ali, isso acabou afetando a habilidade do molequinho, que acabou sentindo na pele o que havia acontecido com eles. O Prota acaba soltando a Yu-san e o diretor. O monstro começa a falar em uma língua desconhecida. Ele acaba usando uma habilidade que libera uma aura de medo, e essa aura de medo acaba sendo parcialmente bloqueada pela quarta parede do Prota. Ele continua murmurando palavras incompreensíveis, até que a Yu-san começa a entender o que ele está falando. Isso graças a uma habilidade que ela tinha chamada Interpretação Level 3. Ela diz que o monstro estava pedindo para eles serem a mãe dele. O monstro acaba atacando o diretor e o Prota acaba o salvando. Acaba defendendo um de seus ataques até que sua espada de ossos quebrou. O Prota começa a gritar perguntando se o Diabrete estava vendo tudo isso. E ele responde que realmente estava vendo. Ele diz que o Bir-1 ficou de enviar um item que ele havia pedido. O Diabrete responde que isso não era da conta dele. E o Prota insiste dizendo que ele estava ali para fazer o trabalho do Bir-1. E pergunta se ele não estava conseguindo ver as constelações que estavam no limite por causa do que estava acontecendo. E acaba concordando com o Prota, dizendo que faria isso somente dessa vez. O Prota recebe a notificação de que um item havia chegado do leilão do Diabrete. E vemos novamente a cena, onde o Prota encontrou um núcleo de Ichthyosauro e sugeriu a troca por um outro item. No caso, esse item era a Fé Quebrada, que acabou sendo obtido pelo Prota. O Diabrete tira sarro do Prota, dizendo que era uma espada quebrada e que ela era inútil a não ser que ele tivesse uma certa habilidade. E na verdade ele tinha essa habilidade, ele havia comprado anteriormente. O nome da habilidade era Aura de Arma da Estrela Branca, e após usá-la, a Lâmina da Fé foi ativada. Ele começa a atacar o monstro, cortando um de seus tentáculos, e acaba percebendo que essa habilidade consumia muita mana, e que ele não era muito bom usando espadas. Então ele acaba usando a habilidade Marcador, o livro surge novamente em suas costas, e a marcação que ele ativa agora é a de número 2. A habilidade que ele havia ativado era Maestria com armas level 1, e ele dá então uma sequência de cortes no monstro. E depois de derrubar um monstro, o Diabrete comenta, perguntando se todas as constelações viram isso. E o Prota recebe várias notificações de constelações que não acreditavam no que estavam vendo. O Diabrete comenta que uma lâmina etérea não deveria aparecer agora tão cedo em um cenário. O sistema notifica que a durabilidade da Fé Quebrada acabou e que esse item não podia mais ser usado. O Diabrete comenta, dizendo que não entende por que o canal do Bir-1 estava cheio de pessoas como ele. E o Prota somente cobra, pela recompensa do cenário. Ele acabou recebendo 500 moedas e várias constelações estavam impressionadas com o plano dele. O Diabrete pergunta por que ele não mandou o monstro de F ainda. E o Prota responde que não era adepto a mandar ele de F, dizendo que não gostava de tirar vidas sem necessidade. Mas na verdade ele estava mentindo, O Diabrete diz que ele receberia uma recompensa fantástica se mandasse o monstro de F, e que seria o primeiro a fazer isso em uma espécie demoníaca de Tier 7, o que daria mais de 7.000 moedas para ele, perguntando se ele sabe quanto valia 7.000 moedas. E quando ele olha para trás, ele percebe que o diretor havia apunhalado o monstro. Ele começa a rir, perguntando se o Prota não esperava que isso poderia acontecer. O Prota recebe a notificação de que ele havia ajudado, então ele acabou recebendo 8.000 moedas, Os contribuintes eram ele e o diretor todo se gabando ali, dizendo que é por isso que pessoas como ele sempre acabavam por baixo. Então
sistema acaba notificando o diretor de que o Rei Demônio, deus da ira e da luxúria, foi notificado da existência dele, por ter mandado Jeff, o monstro da espécie demoníaca do Tier 7, e que ele iria caçá-lo até que ele fosse mandado Jeff, e que também havia sido amaldiçoado, né? No caso, isso tudo aconteceu, né, porque ele deu o golpe final no monstro. Era uma espécie de maldição para quem desse o First Blood nesse monstro, né? E o Prota disse que fez isso de propósito. O Prota recebe a notificação de que o conspirador velado recomendou o cenário dele na stream estelar. E ao abrirem o baú de tesouro dos ratos, eles encontram um bracelete e um escudo de rank D. O Prota pensa que o Ot não estava tão bom porque provavelmente o Yu-Jun havia passado ali ontem. E disse para não se preocupar que havia mais um tesouro. Abrindo a caixa era um braseiro de mana. O Prota diz que talvez saiba o que esse item faz. E na cena seguinte vemos que ele está usando o braseiro de mana para cozinhar a carne de monstro. E vemos que comendo a carne de monstro, o Prota acabou recebendo várias novas visualizações de constelações diferentes, talvez graças à recomendação anterior. Todas elas estavam curiosas para saber o gosto da carne. O diretor aparece ali mendigando um pouco de comida e o Prota diz que tudo bem ele comer, já que ele ia precisar para enfrentar a maldição que havia recebido. A Yu-san comenta que o Prota é meio estranho porque ele sabe de várias coisas diferentes, talvez porque ele tenha lido muitas novels, e comenta que ele estava olhando para aquela caixa já faz um tempo, e pergunta se ele vai usá-la em mais alguma coisa depois, comentando também que havia algumas escritas na caixa. Ele se pergunta se ela consegue traduzir essas escritas, e ela responde que estava escrito caixa de itens aleatórios. O Prota coloca o núcleo do monstro que o diretor havia finalizado, junto com a espada que já não tinha mais utilidade. O Diabrético comenta que essa caixa é um item muito raro que não deveria estar ali, dizendo que ela tinha sido removida do jogo não fazia muito tempo, e que se colocasse itens de baixo rank na caixa, era garantido que ela cuspisse um item de rank alto em troca. Ele começa a ficar maluco, dizendo que não sabe o que essa caixa estava fazendo ali, e indignado ele acaba fechando a live. O sistema notifica que um item de alto rank havia aparecido, e que o número de usos restantes da caixa havia sido reduzido para 0. Antes de abrir a caixa, o Prota pensa que qualquer item que apareça ali acabaria sendo muito desequilibrado para o cenário atual, e talvez por isso Diabret acabou fechando a live. Vemos que o item que a caixa dropou era uma espada. O nome do item era Fé Inabalável. O rank era Artefato de Constelação. Era uma espada que tinha propriedades de fogo, trevas e luz. O Prota sugere que eles voltem o caminho e pede para que o molequinho use a habilidade de comunicação com os insetos. Ele diz que não tinha restado mais nenhum inseto ali, e assim que ele tenta se comunicar, ele começa a dizer palavras incompreensíveis. E vemos que ele não ficou muito bem com isso. Vemos que na superfície havia um louva-a-Deus gigante. Provavelmente foi com ele que o molequinho se comunicou. E nos é revelado então que na verdade ele invocou esse monstro gigante. E o Prota fica surpreso com isso, não acreditando no que estava vendo. Ele sugere que o molequinho não use essa habilidade até que ele peça. A Yu-san diz que tem uma habilidade parecida com a do molequinho. Era uma habilidade que permitia ela encontrar o caminho de volta usando uma linha. O Prota pergunta qual era a característica única dela. Ela não consegue responder e o Prota acaba entendendo, pedindo para que ela não revele para ninguém. Ele pensa que provavelmente isso é algum tipo de restrição da constelação dela, de que ela não podia revelar nenhum detalhe para ninguém. Ele tenta usar de novo a habilidade de identificação de personagem nela e recebe uma nova mensagem, dizendo que o sistema estava coletando informações sobre a personagem alvo. Logo em seguida, o Bi-Hyung aparece dizendo que o substituto dele havia bagunçado tudo. E na cena seguinte vemos a Ryu-On se alimentando, da carne de monstro, e acabou até se recuperando depois de dar uma mordida. Vemos que o Prota e o Bi-Hyun estão se comunicando por pensamentos, e isso era uma habilidade que não deveria ser usada com humanos, apenas com Diabretes. O Prota pergunta para ele se ele foi chamado por causa dele. E o Bi-Hyun responde que ele tinha sido advertido por ter desligado o canal do nada e deixar os comerciais passando por tempo demais. O Bi-Hyun revela que aquela caixa de itens era culpa dele. Após retornarem, o Prota percebe que todo mundo estava desesperado porque não tinham moedas o suficientes para sobreviver aquele dia. Estavam tentando pedir moedas uns aos outros. De repente, o líder dos sobreviventes começa a gritar que o Prota era a pessoa que tinha mais moedas ali. E de repente ele é cercado por várias pessoas que estavam pedindo por moedas. O Prota pergunta por que ele deveria dar alguma coisa para eles. E o líder grita dizendo que sabia que ele diria isso, dizendo que ele era assim desde que chegou e que até vendeu a comida que trouxe por moedas, e que graças a isso muitas pessoas ali estavam sem moedas para sobreviver no dia seguinte, e pede para que o Dokia devolva todas as moedas que ele havia retirado das pessoas. Ele diz que vai recusar, e de repente todas as pessoas estão indo para cima dele querendo mandar a EDF.
e o braço de um acabou saindo voando ali, né? E ele diz que eles realmente são patéticos por estarem culpando ele dessa situação. O Prota diz que todos são idiotas por não terem percebido ainda que nenhum dos membros do líder estavam indo de F, e quanto mais o número de pessoas diminuía, mais fortes eles ficavam. E pergunta por que eles não estranham o fato deles saber que mandar alguém de F acaba rendendo algumas moedas. De repente, tudo vira uma guerra. As pessoas estavam tentando atacar o líder e também estavam se atacando. E de repente a Ryuun aparece, né, e acaba mandando o líder de F, dizendo que ia pegar ele. O sistema avisa que o requerimento para a evolução da característica figura agachada foi atingido e que a característica da Ryuun estava desabrochando. No caso, havia evoluído para a Juíza do Mal, de classe heróica. O Prota percebe que essa característica é a mais forte dos 3 juízes. O sistema avisa que o Prota teve grande contribuição com o desabrochar dessa característica, e também avisa que a Ryuun não hesitaria em lutar por ele. E em vários golpes, ela acabou mandando todos os membros do grupo do líder de F. Ela acaba caindo no chão depois do que fez, e o Prota pede para ela levantar, dizendo que o cenário só havia começado. Na cena seguinte, mostra que apenas 5 pessoas do grupo do líder sobreviveram. A Ryuun acabou entrando pro grupo do Prota e o diretor acabou desaparecendo sem deixar rastros. Então eles seguem por um novo caminho e a Ryuun acaba dando 1.500 moedas para o Prota, dizendo que se sentiria mal se não dividisse com todo mundo. O Prota diz que não faria isso por ela, e ela diz que ela não é ele. O Prota pensa que na verdade foi ele que conseguiu a maioria das moedas, e que o Bir-ryun havia pago hoje os lucros da live. E o Prota tava ali com 23.000 moedas. Ele acabou gastando de 4.000 moedas para upar os status e pensando que ele podia aumentar os ganhos aumentando o nível do canal do Bir-ryun e atraindo mais constelações, e que o próximo local que eles iriam era perfeito para isso. Então o segundo cenário principal surge, seu nome era O Encontro, a condição era passar pelo túnel e encontrar com o sobrevivente da primeira zona de segurança. Não tinha tempo limite e a recompensa era 500 moedas. O tenente sugere que eles descansem e diz que vai vasculhar a área para ver se tem algo que possam usar. E assim que todos pararam para descansar, o Prota diz que iria dar uma olhada lá em cima rapidinho. Enquanto ele corria, vimos que ele correu em direção a uma estátua. Ele acabou rezando para a estátua e o sistema notifica que ele acabou recebendo 100 moedas. E na cena seguinte, vemos que ele está prestes a golpear a estátua e realmente golpeou a estátua, recebendo a notificação de que a constelação vestindo uma túnica está atordoada pelo que ele acabou de fazer. No chat com o Diabrete, ele estava muito pistola, perguntando se ele tinha ideia do que acabou de fazer, perguntando se ele queria ver o canal dele arruinado. Vemos aqui ele tá bem de boa, comendo um pedaço de carne de monstro que ele tinha destruído, né, a estátua, e nos é revelado, né, que todas as imagens estão seladas com o poder de suas respectivas constelações, e quando o selo é quebrado, você pode obter habilidades ou itens que pertencem à constelação correspondente, e no caso ele precisava da habilidade dessa constelação específica para o próximo cenário. Vimos que o Prota acabou voltando para o ponto de encontro e todos perguntam o que ele havia ido fazer lá fora. Ele diz que tinha algo para dar para Ryuun, e diz que esse item era uma relíquia poderosa que pertencia a um certo grande homem. O item era a túnica do grande monge São Yuon, de rank B, e aumentava o senso de justiça e determinação. Ele pergunta para todos se conheciam esse tal monge. Aí o San diz que conhece ele, explicando que ele era um monge, e acaba explicando quem ele era, e vemos também que ela está com um dos itens aí do monge, né? Eram as contas de oração do grande monge, que aumentava o regen de mana. O Prota diz que esses itens estão todos imbuídos com os poderes do grande monge, e diz que ele acabou rezando, né, na estátua desse monge, e esses itens caíram do céu. Enquanto caminhavam e conversavam, um novo cenário surge. O nome do cenário era Prisão Ilusória. O rank era de DAF. A condição era fugir da prisão ilusória dentro do tempo limite, que era de 1 hora, e a recompensa era de 300 moedas. De repente, uma ilusão surge diante do Prota. Havia uma mulher chamando por seu nome, e sua habilidade quarta parede foi ativada, e ele acabou se tornando imune aos efeitos da prisão ilusória. Vemos que a Yu-san acabou não sendo afetada pelo cenário por causa da pulseira que ela estava equipando. E vemos, né, pelo fato de ter destruído a estátua, ele acabou adquirindo a habilidade que ele precisava para passar esse cenário, chamada Dispersar o Mal, que acabou desativando a prisão ilusória, salvando todos. Vemos que a Ryuun acabou não tendo sua prisão dispersada, provavelmente por causa da habilidade Exterminador de Demônios, que corrompia sua mente. E na cena seguinte, vemos que surgiram um monte de fantasmas. O nome do monstro é Espectro, um fantasma de Tier 8. Vemos que o Doc já acabou derrotando todos os monstros, e que graças a isso todos puderam se recuperar bem. De repente, uma voz
voz surge de longe perguntando quem eram eles, perguntando também se eles não sabiam que aquele lugar era o campo de caça deles. Ele reconhece aquela menina como uma das estudantes que acabou passando o cenário mandando a colega de F, e pensa que também sabia quem era ela graças à novel, né? Porque ela era um dos personagens. Nos é revelado que ela era a razão do Yu Jung ter ido diretamente para o lugar que estavam, já que ela era um personagem essencial para a batalha naval que estava por vir. Vemos que todos cumpriram com o cenário alternativo depois de encontrar com essa menina. E esse episódio vai chegando ao fim, galera. Se gostou, deixa o like. Quem quiser a continuação, deixa um comentário. E conforme as interações de vocês, posso estar trazendo o resto dessa história, tropa. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, então se inscreve no canal. Valeu!